Bom, continuando então, vamos agora para a parte das figuras de linguagem, tá? Repara que eu coloquei aqui na imagem uma boca, um ouvido, né, com um desenho do som aqui, né, e um pensamento. As figuras de linguagem, elas são separadas, a gente tem as figuras de palavras, as figuras de som e as figuras de pensamento. A gente vai trabalhar aqui aquelas que foram vistas no centro de mídias, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que são figuras de linguagem? Então, são estratégias que o orador ou o escritor pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou do leitor. Podem relacionar-se com aspectos semânticos de sentido, fonológicos do som ou sintáticos da forma. Os semânticos de sentido, que são os de pensamento, porque a gente pensa e dá o sentido para aquilo. Fonológicos são os de som, e os sintáticos são da forma, o jeito como a palavra é escrita, a forma da palavra, tá? Essas figuras de linguagem, quando a gente quer, por exemplo, se eu falar assim, ai, tô com fome, tem um efeito. Agora, se eu falar assim, ai, eu tô morrendo de fome, ai, tô morrendo de fome. Quando a gente fala que está morrendo de fome, a gente está usando uma hipérbole, que é o exagero, né, da ação, para mostrar para o outro quanto você precisa daquilo, quanto você está com fome. Então, a gente exagera para que o outro interprete esse exagero nosso. No caso aqui, a figura de linguagem de exagero, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nós vimos lá no centro de mídias, então, metonímia, que é o emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra, com a qual se mantém uma relação de proximidade. A troca do todo pela parte, autor pela obra, efeito pela causa. Então, um exemplo aqui, ó. Todos deveriam ler Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o escritor, é um homem. A gente não lê o homem literalmente, a gente lê as obras dele. Então, ó, aqui a gente fez a troca do autor pela obra. Todos deveriam ler os livros dele e não ele. Mas a gente fala, ah, você tem que ler Fernando Pessoa, tem que ler Machado de Assis, tem que ler Cecília Meirelles, os livros deles, as obras deles, tá? Outra coisa, quando a gente fala assim, ah, eu vou tomar um copo de água, você não vai tomar o copo, vai tomar a água que está no copo, tá? Só que eu lembrei de um aqui que vocês vão saber. Por exemplo, quando a gente usa nomes de marcas, da marca no lugar do objeto. Por exemplo, quando a gente fala que vai comprar cotonete. Cotonete é o nome da marca das hastes flexíveis, né? Aquele bastãozinho com algodão é uma haste flexível. E o nome da marca é cotonete. Maisena é o amido de milho, né? A gente chama de maisena é a marca. Mas a gente pega qualquer maisena, qualquer amido de qualquer marca, a gente fala que vai comprar maisena. Né? A gente usa Coca-Cola também, por exemplo. A gente pode estar comprando uma outra marca de refrigerante, mas a gente chama de Coca-Cola. E assim por diante, tá? Prosopopeia. Olha o nome. Prosopopeia. Essa figura de linguagem ela pode aparecer com dois nomes, ou prosopopeia ou personificação. Então, lembrar que prosopopeia e personificação são a mesma coisa. Ocorre quando atribui a seres inanimados, seres sem vida, características próprias de seres animados. Para ficar mais simples assim, quando a gente fala de ter vida ou não, se eu fizer isso, se eu der uma característica humana, eu gosto de pensar assim, eu dou uma característica humana para algo que não é humano. Porque se numa história em quadrinho, por exemplo, eu coloco ratinhos conversando entre si, isso já é uma prosopopeia, já é uma personificação. Eu estou personificando o ratinho. O rato não fala, mas eu coloquei uma fala para ele. Quem fala é humano, tá? Então, por exemplo, as nuvens cansadas despejaram o aguaceiro. Então, ao invés de eu falar assim, ah, gente, choveu, eu quero dar um tom poético. Ao invés de eu falar que choveu, eu falo as nuvens cansadas despejaram o aguaceiro. Então, olha só, nuvem é inanimado, mas eu dei características animadas, características humanas. Ó, nuvens que despejaram a água e nuvens cansadas.
A ironia, eu acho que é a que vocês mais usam. Todo dia a gente é irônico com alguma coisa, todo dia. Então, consiste no uso da palavra ou expressão em sentido contrário ao literal, com efeito satírico e ou depreciativo. Então, a gente fala assim, ó, a pessoa acordou e falou assim, ó, frio, chuva e meu ônibus atrasou. Enfim, só felicidade. Ou seja, quando ela fala só felicidade, na verdade ela está querendo falar que ela está infeliz com o que aconteceu. Frio, chuva e atraso. Né? Ou então a gente fala assim, ah, bonita, hein? Jogando lixo no chão. Quando a gente, o importante da ironia é o tom de voz que a gente usa. Quando a gente fala isso para uma pessoa, na verdade a gente quer dizer que não é nada bonito. Eu não estou gostando disso, dessa ação, tá? Então a ironia é quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra. E o tom de voz é bem na oralidade, claro, né? Na escrita não, mas na oralidade o tom de voz mostra bastante quem está sendo irônico, né? Agora essa aqui, ó. Catacrese, tá? Se fala catacrese. É uma metáfora de uso comum que já foi incorporada ao vocabulário por conta de não haver um termo específico que o determine. Então, quando a gente fala assim, ó, derramou suco e manchou o braço do sofá. Sabe o braço do sofá, onde a gente encosta o nosso braço? Aquilo não tem um nome específico que a gente costuma falar. Então, como não tem nome, a gente põe o braço, acabou chamando de braço do sofá. Assim como a asa da xícara, aquela parte onde a gente segura a xícara, é chamada de asa, mas não é uma asa. Então, são palavras que a gente coloca como o pé da mesa, o pé da cadeira. Não é um pé, mas a gente dá o nome de pé, tá? Comparação é semelhante à metáfora, pois traça um paralelo entre termos de semelhança. Tanto a comparação, todo mundo já fez uma comparação. Tanto a comparação quanto a metáfora fazem esse paralelo de semelhança. Ah, essa coisa é parecida com essa. Só que a comparação tem uma presença de um conectivo comparativo. A comparação, ela sempre vai ter uma palavrinha que explicita que ela está comparando. Então, o como, que nem, tal qual, parece, são palavras que você bate o olho e você vê que é uma comparação. A metáfora, ela afirma, ela não tem esse elemento comparativo. Olha só. Lembra que eu falei da fera lá na outra aula? Ó? Quando acorda, meu pai é uma fera. Repara que aqui a gente afirma que o pai é uma fera, mas na verdade ele não é. Lá no fundo, eu estou querendo dizer que ele fica bravo que nem uma fera. Que ele fica nervoso e fica parecido com uma fera. Mas ele não é uma fera de verdade. Mas eu afirmo, quando acorda, meu pai é uma fera. Quando eu faço essa comparação afirmando, é uma metáfora. Ou negando, né? Se fosse meu pai, não é uma fera. Depois, comparação. Quando acorda, meu pai parece uma fera. Ou quando acorda, meu pai é como uma fera. Então, repara que aqui na metáfora eu dou essa afirmação, falando que a pessoa é a fera, e na de baixo, aqui na comparação, eu tenho elementos que explicitam, que deixam claro que é uma comparação, o parece e o como, tá? Sinestesia. Ocorre quando se quer transmitir sensações. Pensem, ó, o S do sinestesia em sensações, mas combinam a palavras de forma a mesclar diferentes órgãos do sentido. Então, quais são os órgãos do sentido que a gente tem? A visão, a audição, olfato, o tato e o paladar. São os cinco órgãos de sentido que nós temos. Então, vocês vão ver que eles vão misturar esses órgãos de sentido. Olha só, tem dois exemplos aqui. O cheiro verde do campo já traz uma paz. Ó, misturou o cheiro e deu uma cor para o cheiro. O cheiro tem cor? Ou a cor tem cheiro? Percebe que não tem como? Mas a gente, ó, o cheiro verde do campo já traz uma paz. Então, aqui misturou o olfato, que é o cheiro, e o verde, que é a visão. Na verdade, quando a gente fala o cheiro verde, não é que o cheiro é verde, mas a gente imagina, você imagina num campo que você vai ver a cor verde e vai sentir aquele cheiro do mato, da floresta, de sei lá, do que for verde, tá?
Seu beijo era aveludado e macio. Ora, tem como um beijo ser aveludado e macio, né? Pode ser que a boca da pessoa pode ser macia, né? Mas o beijo em si e ser aveludado, não sei se vocês já tocaram em alguma coisa de veludo, tem como o beijo ser aveludado. Mas quando a gente fala que o beijo era aveludado e macio, a gente consegue imaginar que sensação é essa, tá? E aí, como é de toque, né? A gente vê aqui que teve o órgão de sentido tato, tá certo? E, pessoal, num texto, num poema, numa história em quadrinho, podem haver várias figuras de linguagem numa mesma história, tá? Mas sempre predomina alguma. Antítese, tá? Não é antitese, é antítese, com acento aqui no i, ó. Antítese. A antítese consiste no uso de palavras ou termos de sentido oposto, relação de antonímia, que é isso? De antônimo. Antônimo é o contrário, numa mesma frase. Pensa que aqui no antítese tem o anti. Anti quer dizer oposto. Eu sou o anti-herói, aquele que é o oposto do herói, tá? Então, anti quer dizer o contrário. Olha só. Para todo bom início, há um fim inesperado. Para todo bom início, há um fim inesperado. Então, a gente tem aqui início e fim na mesma ideia, na mesma frase. Isso é uma antítese. A gente tem oposições na frase, tá? E aí, eu passei para vocês, esses exercícios são aqueles que eu passei ontem lá no grupo do Ano Português e pedi para vocês responderem. Então, a ideia é que esteja pronto aí. Assinale a única alternativa que possui metonímia. Pedro é bom de garfo. Cerraram o pé da mesa. Aqui está o pé na mesa, é da. Vou arrumar aqui, da mesa. Sua boca é como um túmulo. A noite de veludo chegou friamente. Essa aqui, aqui no slide está como tirinha, mas para vocês eu passei dessa forma aqui, ó. Leia o diálogo. Eu vou pôr na tirinha que fica melhor, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, olha só. Qual figura de linguagem foi usada nesse diálogo e o que gerou esse humor? Essa aqui não está na listinha de vocês lá, mas eu vou fazer com vocês também. Então, tem uma tirinha que ele fala assim, a mãe fala, filho, você é o meu sol. Então, fica mais comigo, você parece meio pálida. Então, no último quadrinho, você parece meio pálida. Metáfora ou comparação? Justifique. Aqui, eu pedi para vocês escreverem se era uma metáfora ou se era uma comparação. Você é uma joia rara, meu pai é uma fera, seus olhos são como diamantes e a vida é como uma montanha-russa com altos e baixos. Essa aqui também não tinha, mas eu vou fazer com vocês. Então ela fala assim: sim, senhora, esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai, e a noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Então, que figura de linguagem está presente nessa história em quadrinho e que palavras justificam sua resposta? Lembrando aqui, HQ, história em quadrinho. 4. Observe o trecho da música. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Que figura de linguagem foi usada e que palavras justificam sua resposta? Essa tinha lá para vocês. Agora, Amazônia contra a Covid. Amazônia contra a Covid-19. Nesse título, Amazônia contra a Covid-19, qual é a figura de linguagem e justifique? Esse aqui é um poema do José Paulo Paes chamado Inutilidades, que também não foi para vocês. Eu vou ler com vocês e quero que vocês vão pensando em qual é a figura de linguagem que está no poema inteiro. Então, olha lá. Ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma.
Ah, se trotassem os cavalos do motor. Ah, se fosse de circo o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Esse outro poema aqui chamado Cidade Grande, do Carlos Drummond de Andrade, eu vou ler também. Eu quero que vocês pensem qual a figura de linguagem que foi colocada aqui. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Essa é fácil. Qual a figura de linguagem que tem aí? Essas 5 tinha no exercício de vocês. Qual é a figura de linguagem em cada frase? Na letra A, o sol nos abraça todas as manhãs. B, que bonito mexendo nas minhas coisas. E C, derrubei café no braço do sofá. Essa aqui é igual a 6 que eu passei para vocês, ó. Observe o trecho da música. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Que figura de linguagem aparece nesse trecho? Certo? Vamos ver aqui as respostas. Então, a primeira, queria saber qual era a alternativa que tinha metonímia. É essa aqui, ó. Pedro é bom de garfo. Por que essa aqui é metonímia? Porque ele fala que ele é bom de garfo. Mas ele não é bom de garfo, ele é bom de comer, né? Então, troca a comida pelo objeto. Troca o todo por um objeto, que é o garfo. O garfo simbolizando a ação de comer, tá? Na B, serraram o pé da mesa, é a catacrese, que a gente coloca um nome, é um objeto que não tem nome, a gente inventa um nome de outra coisa. Então, o pé da mesa. Sua boca é como um túmulo, ou seja, ela é bem fechada. E o como, a palavra como indica que é uma comparação. E a noite de veludo chegou friamente. Essa noite de veludo, não tem como a noite ser de veludo. Imagina uma noite aveludada. É uma sensação, né? Então, sinestesia. Aqui, a figura de linguagem lá é a metonímia, né? Quando ele fala assim, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, quando o menino fala para o Chico Bento que meu pai tem 800 cabeças de gado, ele usou metonímia aí, porque ele usa a parte, que é a cabeça, pelo todo. Quando a gente fala, ele tem 30 cabeças de gado, quer dizer que ele tem 30 gados inteiros, cabeça e corpo, né? Então, aqui metonímia, a parte pelo todo, e o que gerou humor, né? A quebra de expectativa ao percebermos que o Chico Bento levou a fala do amigo ao pé da letra. O Chico Bento não entendeu a figura de linguagem, ele levou no sentido literal, entendendo que o pai dele tinha apenas as cabeças dos animais, sem os corpos, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês copiarem a B. E às vezes tem gente que, enquanto vocês copiam, eu vou falar um negócio. Tem gente que pergunta, às vezes a pessoa pergunta assim, professora, mas não tem humor aí, eu não ri. Nem sempre aquilo que tem humor é para você dar gargalhada, não é uma piada para você rir. Quando a gente fala que gera humor, numa charge, numa história em quadrinho, né, num meme, às vezes você lê um meme e você não dá muita risada, você fala assim, é verdade, né? O que é humor? É a quebra de expectativa. Você está lendo aquela história e você imagina que vai acontecer alguma coisa, você cria uma expectativa de um final. E, de repente, no final da história, no último quadrinho, no quadro da charge, na última fala, acontece outra coisa. Essa quebra de expectativa é que te faz pensar no humor, tá? Vamos lá. Nessa aqui, então, quando ele fala você parece meio pálida, o parece indica que é uma comparação, tá? Agora, essa que estava no material de vocês. Quando a gente fala, você é uma joia rara e meu pai é uma fera, que eu estou afirmando que a pessoa é uma joia e que o pai é uma fera, não tem como uma pessoa ser uma joia literalmente, nem uma fera literalmente. Então, é uma metáfora. Agora, embaixo, na C e na D, repara que tem o elemento comparativo aqui, ó.
como diamantes, eu não estou falando que os olhos são diamantes. Se eu falasse, seus olhos são diamantes lindos, brilhantes, aí seria uma metáfora. Mas como eu usei como, é uma comparação. Assim como aqui, a vida é como uma montanha-russa. Nessa aqui que a menininha fala do dia e da noite, né, é uma antítese. E as palavras são dia e noite. Tá? Eu tenho duas palavras opostas na mesma frase. Assim como no exercício que eu passei para vocês, o 4. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Então, qual a figura de linguagem? Antítese. E as palavras que justificam essa resposta, que mostram para a gente onde tem oposição entre dia, noite e dia, e amor e ódio, que são opostos. Essa aqui não estava no material, só para a gente analisar. Aqui a gente teve uma personificação. Por quê? Porque a gente atribui à Amazônia, né, à floresta, a ação de lutar contra algo, que é a Covid-19. Então, não é a Amazônia contra a Covid-19. Não é a floresta, literalmente, que vai ela fazer alguma coisa para acabar ou para se prevenir ou alguma coisa do tipo. Não, são os humanos que vão fazer isso. Então, atribui-se no título essa ação à floresta, tá? Aqui nesse poema Inutilidades, a gente tem um monte de catacrese. O poema ele foi feito propositalmente cheio de catacrese, tá? Então ninguém coça as costas da cadeira, né? Ninguém chupa a manga da camisa. Então olha com a palavra manga, né? Tem a manga no sentido literal, que é a fruta, e a manga no sentido figurado, que é a manga da camisa, e assim por diante. Então, o piano tem a cauda do piano, mas ele não abana essa cauda, porque não é a cauda no sentido literal, que os animais têm, mas a cauda no sentido figurado. E assim por diante. Então, no poema inteiro, a gente tem catacrese. E aqui, no do Carlos Drummond de Andrade, A Cidade Grande, a gente tem ironia. Ele faz uma crítica ao cenário de Montes Claros. Tá? Ainda faz uma comparação ali com o Rio de Janeiro, né? E então ele faz uma crítica a esse cenário. Essa aqui estava no material de vocês. Quando a gente fala o sol nos abraça todas as manhãs, repara que o sol não vem abraçar a gente de verdade, literalmente, né? Até porque nem braço ele tem, quem abraça são os humanos. Então, a gente tem uma prosopopeia, que é a personificação, no caso do sol, né? A gente deu uma ação de abraçar, o sol abraçar. Na letra B, que bonito mexendo nas minhas coisas, né? Então, ninguém gosta que os outros mexam nas nossas coisas, né? Sem permissão. Então, é uma ironia, ela não achou nada bonito. E letra C, derrubei café no braço do sofá. Lembrando aí que o sofá não tem braço, mas aquela parte onde a gente encosta o nosso braço tem esse nome, então é uma catacrese. Essa aqui vocês têm também, é a sinestesia. Eu vou deixar aqui nessa página só para explicar. Ó. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. O nada a gente faz referência à visão. Com sabor de chocolate. Então, o sabor aí de chocolate seria o paladar. E cheiro de terra molhada. Para a gente sentir o molhado, a gente tem que tocar. Então, o tato. Tá? Então, respondendo aqui a de vocês, sinestesia. Certo? Então, essa foi a correção das aulas dessa semana de língua portuguesa, de acordo com as aulas do Centro de Mídias. E semana que vem tem mais, tá bom? Bom fim de semana para vocês, bom feriado e até a próxima. Tchau, gente!